Olá, pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai hoje trabalhar um pouco mais a fundo com a questão dos links, né? Então, a gente já viu em outras aulas, naquele tempo que a gente tinha aulas presenciais, né? A gente trabalhou com link. Então, se vocês lembrarem, a gente tem a tag A, né? O href com o endereço para qual eu quero endereçar o meu link e a palavra que vai ser a área clicável, né? Então, quando eu clicar aqui, automaticamente ele vai abrir essa página aqui, tá? Então, a gente já trabalhou com isso, tá certo? Mas a gente tem mais algumas coisas para trabalhar. A questão relativa aos links, ela vai um pouco mais além. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos começar aqui, ó. Esse arquivo é importante eu dizer para vocês, eu deixei o PDF dele, então vocês têm ele disponível também em PDF na página, tá ok? Bom, a gente já sabe, né, que o A se refere à âncora, né, e o href é Hypertext Reference, né, que ele especifica o destino do link, como a gente já trabalhou, mas só dando uma relembrada, tá certo? Bom, então o que a gente tem? Isso daqui eu não cheguei a ver, não deu tempo. A gente iria trabalhar essa aula presencialmente, né? Então, vamos ver o seguinte, o que é um link interno? Isso é uma coisa extremamente importante vocês terem noção, né? Se vocês quiserem fazer algum dia. Um link interno é um link dentro da própria página, ou seja, eu vou clicar em alguma palavra, em algum local, e automaticamente ele vai posicionar, o navegador vai posicionar naquele local que eu mandei ser o destino do meu link. Então, eu vou clicar, né? E automaticamente ele vai posicionar o navegador naquele local que eu referenciei. Bom, gente, isso daqui a gente não trabalhou, né? A gente vai ver um exemplo agora. Eu criei um exemplo, acho que vai ficar mais fácil da gente ver através de exemplos, fica bem mais simples, tá? Bom, vamos abrir aqui o nosso exemplo, tá? Então, aqui, ó, olha só, eu vou executar ele aqui no navegador e a gente vai ver. Então, o que eu tenho aqui? É uma página bem simples, né? Mas é uma página longa, né? Com bastante conteúdo. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, na Itália. Automaticamente, ele posiciona, né? O navegador posicionou aonde eu marquei que ele deveria posicionar. A gente vai ver como é que foi feita essa construção. Mas o que é importante a gente verificar, ó? Eu tô fazendo o quê? Eu tô linkando da minha página para dentro dela mesma. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. Aqui, ó, vamos ver nos nossos exemplos aqui, ó. O que eu coloquei aqui? Portugal, Espanha e Itália. Olha ali como é que ficou a aparência disso no navegador, ó. Tá isso aqui, tá certo? Então, quando eu clicar, ó, isso aqui é um link, né? Eu clicar em Portugal, por exemplo, automaticamente o que vai acontecer? Aqui ele vai parar aqui, né? Já aqui embaixo, que tá logo em seguida. Mas, por exemplo, se eu clicar lá na Itália, ele vai posicionar exatamente aqui. Querem ver? Olha só. Quando eu clicar em Itália, ele parou lá. Parou lá no meu, né? No local onde eu, exatamente onde eu queria que ele parasse. Como que a gente faz isso? Olha só, a gente faz o seguinte. Aqui eu vou criar o meu hiperlink, ó. Tô criando aqui. E aqui é a área clicável, né? Quando eu clicar em Itália, por exemplo, o que eu vou ter? Eu vou mandar ele para onde? Olha só a sintaxe, hashtag, uma palavra qualquer. Essa daqui é uma palavrinha que eu escrevi, assim, porque eu quis. Se eu quisesse botar Itália, eu poderia definir de outra forma, né? Então, assim, cliquei, mas obrigatoriamente tem que ter o hashtag na frente e a gente tem que ter uma palavra. Daí, ó, clico aqui, automaticamente ele vai posicionar aqui, onde eu tenho, né, o meu cabeçalho. Ó, eu tenho um cabeçalho, e o que eu tenho de diferente? Eu tenho um ID, né? Isso daqui
eu não me lembro se eu tinha trabalhado com vocês ou não, mas isso daqui é um atributo extremamente importante. Ele é útil, por exemplo, para esses casos. Tem outras utilidades também, mas nesse caso eu tenho que clicar um ID, né? Colocar ID, escrever ID, e esta palavrinha aqui, ela tem que ser idêntica à que eu coloquei lá no href. Se elas forem diferentes, não vai funcionar, tá? Então, aqui eu clico o link e lá ele vai posicionar, né? Ele vai parar exatamente aqui. Então, vamos só ver lá, verificar, ó. Que eu tenho toda aquela construção, né? href, hashtag, blá, 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 Itália, né? Quando eu clicar Itália aqui, ele vai parar exatamente aqui. Ou seja, é um link da página para uma outra parte da página, tá certo? Então, é assim que as coisas vão funcionar. Isso é um link interno. São duas coisas fundamentais. O que eu tenho que ter? O href com hashtag e uma palavrinha-chave, né? E o local onde vai parar onde vai ser posicionado, né? Quando eu clicar, vai ter um ID com a mesma palavra que eu utilizei lá no href, né? Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô disponível durante a aula, né? E também vocês podem fazer qualquer outro tipo de pergunta, né, pelos fóruns. Eu acho importante sempre perguntarem qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem no fórum. Porque a dúvida de uma pessoa, muitas vezes, é também a dúvida de outra, tá ok? Bom, tudo bem, então, vamos seguir adiante, né? Opa! Troquei aqui sem querer. Bom, pessoal, então essa aí é a questão relacionada aos links internos. Então, vamos continuar. E se a gente quiser colocar links, né? Se a gente for trabalhar com os links entre páginas, só que, obviamente, agora a gente não está mais trabalhando com links internos. A gente está trabalhando com... Eu posso ter várias páginas dentro de um site, né? Então, será que a gente precisa fazer... Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Olha só, as duas formas que a gente pode criar. Se a gente tem... Vocês imaginem a seguinte situação, tá? Vamos ver um exemplo. Esse material está todo disponível ali para vocês em formato PDF. Imagine que eu tenha duas páginas, né? Uma página é essa daqui. É a página cursos, né? cursos.html. E outra página chamada inscrição. E aqui dentro eu criei um link inscrição, vai ter um link aqui dentro, que ele vai abrir a página inscrição.html. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de duas formas diferentes. Eu posso colocar simplesmente, né? A gente pode colocar, eu vou colocar assim, ó, só isso daqui, href inscrição.html, né? Porque aqui é uma nomenclatura que era usada antigamente, né? A gente hoje em dia usa o HTML mesmo. Mas há um tempo atrás, alguns editores mais antigos podiam, né? Eles deixavam salvar só com HTML, tá bem, pessoal? Então, assim, ó. Então, eu posso só colocar o endereço href e o nome do arquivo, né? E aqui tem inscrição. Então, isso aqui, ó, estaria aqui dentro, né? Seria a minha linha para que esse link aqui funcionasse. Então, isso seria a forma de endereçamento relativo, ou eu poderia colocar o endereço absoluto, href, tudo isso daqui, né? A gente teria o protocolo HTTP, o domínio completo, e aqui uma pasta onde ambos os arquivos estão localizados, e aqui o nome do arquivo propriamente dito. Eu posso fazer, então, de duas formas, né? Qual que vocês acham se ambos os arquivos estão exatamente no mesmo domínio? Por que eu faria isso daqui? É muito mais simples só colocar direto, né?
o nome do arquivo aqui diretamente. Eu não tenho por que colocar todo, né, todo o domínio completo, assim, né, não tem por quê. Se ambos estiverem exatamente, né, no mesmo, ambos estão hospedados no mesmo domínio. A gente não tem por que colocar toda a referência. Eu posso colocar simplesmente, né, o nome do arquivo, porque, né, nesse exemplo que a gente está vendo, inclusive, os dois arquivos estão exatamente dentro da mesma pasta. Ambos estão dentro da pasta cursos, tá? Então, eu simplesmente coloco o nome do arquivo. Eu posso fazer isso? Mais do que posso, eu devo fazer isso. Essa é a melhor forma. Essa aqui a gente utiliza geralmente quando a gente quer criar um link de alguma página remota. Eu quero criar um link para uma página, né? Não no mesmo, não está hospedada no mesmo site da minha. Ela é uma página que está hospedada em outro local. Então, eu vou colocar uma referência absoluta, né? Absoluta no sentido de o endereço tá completo. Tá ok, gente? Então, só a gente dando uma olhadinha aqui, né? O que é um endereço absoluto? É a informação para a localização do recurso de forma independente da página atual, tá? Essa é a definição de endereço absoluto, tá certo? E o relativo é a informação para a localização do recurso a partir da página atual, tá? Então, a gente tem aqui, como a gente já viu, né? Esse aqui seria o absoluto, pouco se importa, ele bota tudo que precisa, tudo que é necessário. E o relativo, a gente só coloca, né, aquilo que é importante. Então, importante não, aquilo que é necessário para encontrar a página sem colocar todo o caminho. A gente coloca só a parte dele para que tudo funcione apropriadamente, né? Mas sempre dependendo da página, da localização de ambas. Bom, vamos lá adiante. Qual que a gente deve utilizar? Tudo depende do caso, né? Se eu estou fazendo um link para um endereço externo, obviamente eu tenho que colocar um endereçamento relativo. Agora, se eu estou fazendo, né? Um endereço absoluto. Se eu estou fazendo alguma coisa que é interna, é muito mais apropriado a gente usar o endereçamento relativo, né? Se são links internos, ou seja, links internos não, links de uma página para outra página no mesmo site, o mais adequado é a gente usar o endereçamento relativo, tá certo? Por quê? Olha só, quando a gente está fazendo várias páginas, se vocês forem fazer um site, o site de vocês vai ter várias páginas. Vai ter imagens, vai ter outros tipos de arquivos. Então, a gente não vai deixar tudo junto na mesma pasta. É muita desorganização. Então, se o site já tem né, é de um determinado porte, assim, não, a gente está fazendo coisas bem simples até agora, a gente vai deixar, assim, tudo junto na mesma pasta. Mas se ele for, vai ficando maior, né, ficando um site de maior porte, a gente vai organizar todo o nosso site, né, dentro de pastas. Por exemplo, eu vou ter a pasta das imagens, vou ter a pasta relativa ao CSS. Então, a gente vai deixar tudo organizadinho dentro de pastas, tá ok? Bom, então vamos ver um exemplo um pouquinho melhor agora, né? Um outro exemplo, olha só. Quando a gente vai fazer o seguinte, né? Quando a gente divide o nosso conteúdo em página, a gente tem algumas regras para fazer os endereçamentos. Quando eu quero voltar um nível para cima, né? Um nível acima da hierarquia, eu uso 2 pontos e barra. Quando eu quero entrar dentro de uma pasta, a gente vai ter que colocar o nome da subpasta. Esse aqui é uma coisa que a gente nem usa mais, né? Essa nomenclatura subdiretório. Vocês estão muito mais acostumados com subpastas, né? Mas é a mesma coisa, tá? Só uma nomenclatura mais antiga. Então, a gente vai colocar o nome da subpasta, barra e o nome do arquivo, tá? Então, a gente vai ver algum exemplo um pouquinho mais elaborado, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vamos ver. Aqui embaixo, olha só. Aqui a gente tem uma estrutura de pastas e arquivos, ó. Eu tenho a pasta curso e tenho tudo isso daqui, que tá nesse nível, tá tudo isso aqui dentro dela, né?
Depois eu tenho uma subpasta capítulo 1, que tem esses conteúdos aqui. E dentro ainda tem mais uma pasta chamada exercícios, que tem esse arquivo HTML aqui. Então a gente tem uma estrutura completa aqui, com todas as pastas e arquivos para a gente poder visualizar isso de uma forma um pouquinho melhor, né? Então aqui a gente tem uns exemplos, vamos tentar entender. Aqui ele fez um recorte, né? Fiz um recorte aqui, por exemplo, para a gente criar exemplos, né? Como é que a gente faria os nossos hrefs, né? Como é que eu criaria a estrutura do caminho, né? A gente está trabalhando com caminhos relativos, ou seja, isso aqui é como se fosse um site, né? Tá todo ele dentro de uma pasta e a gente vai aprender como é que a gente endereça de um arquivo para outro, tá? Então vamos começar a ver nosso primeiro exemplo é esse daqui. Bom, então a gente tem aqui, né? A gente tem dois arquivos, home e sumário, e a gente tem, né? Eu quero criar um link, por exemplo, né, de home para sumário. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser o meu href? Como é que eu vou fazer para criar esse link? Simplesmente, olha aqui, ó, eles estão dentro da mesma pasta. Então, simplesmente eu vou colocar href, né? E o sumário.html. Tá na mesma pasta. Não tem por que criar nenhum tipo de caminho, né? Tudo bem? Vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Então, agora, o que a gente quer fazer? Vamos ver, ó, um exemplo ainda. Isso aqui, esses pedaços aqui são recortes dessa imagem, né? Então, aqui ele criou mais um outro exemplo, né? Ó, capítulo 1, a pasta capítulo 1 tem 2 arquivos. Se vocês repararem, ambos arquivos estão dentro da mesma pasta. Como seria o href, né? Se eu tivesse que criar um link de introdução, lá dentro da introdução eu vou construir um link para o arquivo fundamentos, o que eu vou fazer? Simplesmente coloco fundamentos.html. Nada mudou, né, em relação ao exemplo anterior, pois ambos arquivos estão, né, nas mesmas pastas. Agora vamos ver um exemplo um pouquinho melhor, diferente, né? Olha só, aqui a gente tem o arquivo sumário. Se a gente quiser criar um link para introdução, como que eu faço? Olha aqui, ó, esta pasta aqui, capítulo 1, eu tenho que, a partir daqui, chegar na introdução. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ensinar, né? Ele não é adivinha para saber que está dentro de outra pasta. Não tem uma bola de cristal. Então, a gente tem que endereçar a pasta. A gente tem que dizer capítulo 1, tem que ensinar para ele. Introdução. Daí ele vai encontrar, né, o arquivo introdução que está dentro dessa pasta. Então, eu estou dando o caminho, ó. A partir de cursos, eu entro na pasta capítulo 1 e acesso o arquivo introdução. Joia? Vamos lá, mais um. Olha só, agora o exemplo também, ó, é de sumário. Quero endereçar o arquivo exe1.html. Como fazer? Olha aqui, ó, eu tenho o sumário, mas aqui eu tenho o exe1 que está dentro de outras 2 pastas, né? Então eu tenho que descer, entrar nessa pasta, entrar nessa e lá dentro tem o exe1. Então vem aqui, ó, capítulo 1, entrei nessa pasta, exercícios, entrei nessa, e exe1, a gente tem acesso ao arquivo, então. Então, a gente avança 2 subpastas. Tá joia? Né? Então, eu coloco o caminho ali completo. Vamos mais adiante. Ó, aqui já é um pouquinho diferente, né? Aqui a gente quer de introdução, eu quero criar um link para sumário. Né? Daqui de dentro eu vou botar um link para cá. Então, gente, eu tenho, agora a coisa muda de figura, eu tenho que sair de uma pasta, voltar uma pasta, tenho que sair da pasta capítulo 1. Como que eu saio de uma pasta? 2 pontos, eu subo um nível, então eu saio de capítulo 1 e lá dentro, né, tá a pasta sumário. Então é 2 pontos barra sumário, a gente volta uma pasta. Tá joia? Né? Vamos mais um exemplo. Olha só, esse exemplo aqui, ó, esse agora, vamos ver o que a gente tem que fazer. A gente quer criar um link dentro do exe1 para quem? Para sumário. Ó,
como fazer? Tenho que sair da pasta exercícios, 2 pontos. Sair da pasta capítulo, outros 2 pontos. Né? 2 pontos, barra, 2 pontos, barra. Barra, sumário. Então, eu saí de 2 pastas e vim para cá. Né? Tô voltando, né? Tô fazendo o caminho inverso. Quando eu quero descer, eu faço assim. Quando eu quero sair de alguma pasta, é 2 pontos, barra. Né? Então tá, aqui tem um exemplo um pouquinho diferente. O nosso último exemplo mesmo. Então, a gente tem agora um pouquinho diferente. Olha só. Aqui, ó, eu quero fazer de esta introdução que tá aqui dentro, eu quero criar um link aqui dentro para este arquivo de introdução que tá dentro de outra pasta. Como fazer isso? Bueno, olha aqui, ó. Ele tá aqui que eu vou criar o link, para cá. Então, como é que eu escrevo isso daqui? Como é que eu escrevo esse href? 2 pontos. 2 pontos fez com que eu saísse de capítulo 1. Então, eu vim para cá, né? Aqui tá, falhou um pouquinho a imagem, ó. Mas aí, essa pasta, eu vou entrar dentro dela agora. Então, eu entro em capítulo 2 e endereço introdução. Introdução. Então, eu volto uma pasta e entro noutra. Daí, a gente tem, né, a gente tem o caminho completinho. Tá certo? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora um exemplo, né, que eu construí aqui para tentar deixar mais claro ainda um pouco, né? Então, eu vou voltar para cá. Olha só, deixa eu mostrar para vocês uma pasta que eu criei aqui dentro, América do Sul. Dentro dessa pasta eu tenho um arquivo, que é o América do Sul, e aqui eu construí outros, né? Eu fui fazendo uma pasta assim, ó, geral, que referencia para cada um dos países. Então, eu tenho lá na pasta Argentina, eu tenho um arquivo da Argentina, na pasta do Chile eu tenho um arquivo do Chile, né? Um arquivo um HTML, né? E na pasta Uruguai também. E daí eu também criei uma pastinha para as paisagens. E aqui eu criei uma outra pasta com as imagens das bandeiras. Então, a gente, né, cria uma estrutura só para a gente ter uma noção um pouquinho melhor na prática como que a gente faz isso. Vou abrir aqui o meu arquivo. Então, olha só. Vamos visualizar aqui o negócio. Vamos lá no Chrome. Olha só. Aqui é o que interessa para nós por enquanto. Isso aqui, ó, endereços relativos que a gente vai trabalhar mais, né? Ó, eu vou clicar no Chile, ele vai abrir o arquivo do Chile, tá certo? Vou voltar à página inicial. Vou abrir do Uruguai, ele vai voltar, né? Eu tenho também como voltar à página inicial. E eu abro a Argentina e a gente tem como voltar à página inicial, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente criou isso. Olha só, aqui é a minha página da América do Sul, a página, né, que está na pasta de maior nível, digamos assim. Olha só, está aqui dentro. Eu vou acessar a página da Argentina. Como é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, Argentina. Por que eu tenho que botar isso aqui na frente? Porque a partir da página América do Sul, eu tenho que entrar na pasta da Argentina e lá dentro é que está o arquivo da Argentina. Então, eu fiz isso, né? Para os 3, para o Chile, para o Uruguai e para a Argentina, a ideia é a mesma, né? Se eu fosse criar isso de forma absoluta, olha o que seria. Eu teria que colocar todo o caminho, todo, né? Olha só, isso aqui, porque eu criei várias subpastas, né? Acabei criando, ó, aulas de 2020, tópicos, não sei o que, eu criei um monte de arquivos, né? Eu criei um monte de pastas e lá dentro é que estão os arquivos. Então, a gente não usa isso daqui, por favor, né? A gente vai usar desta forma, é o mais apropriado. Imagina só, se vocês resolverem, né? Vocês copiem lá o arquivo da América do Sul, que está em um determinado local, vocês copiam todo ele para o pendrive, por exemplo. Sei lá, vocês copiam para outro lugar. Isso aqui, ó, que tá aqui, tá inválido, né? Agora, se eu deixar da forma relativa, ele vai estar correto. Tá joia?
Então vamos aqui, ó, vamos ver um exemplo agora. Eu vou entrar aqui na pasta da Argentina, no arquivo da Argentina, melhor. Olha só, aqui dentro eu quero voltar, eu tô lá dentro do arquivo da Argentina, mas eu quero fazer uma construção que permita que eu volte à página inicial. Como fazer isso? Como voltar à página inicial? Olha só, eu quero daqui voltar para este arquivo da América do Sul. Como que eu vou fazer? Eu vou dar 2 pontos, porque eu tenho que sair dessa pasta e chamar, né, endereçar agora o americadosul.html, tá certo? Então, estou ensinando para ele, olha, sai da pasta América do Sul e lá vai ter o americadosul.html. Obviamente, eu fiz isso para todos, né? Se vocês olharem, estão todos da mesma forma, tá? Gente, para imagens, o esquema também é a mesma coisa, né? Eu não vou entrar agora em todos os detalhes, mas a questão toda é a gente entender bem como funciona isso. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma bandeira. Vamos só pensar um pouquinho. Olha aqui, ó. Eu também tenho que ensinar os caminhos, né? Essa questão não é só pro href, serve para a gente ensinar a ensinar o caminho, mas não necessariamente só para o href, até para eu estou tentando chamar uma imagem aqui, né? Olha aqui, ó, a da Argentina, vamos reparar o seguinte, só para vocês repararem aqui como é que tá o negócio, ó. Aqui, o meu arquivo tá aqui dentro, o HTML, mas eu quero chamar deixa eu só lembrar aqui. Eu quero chamar a bandeira, né? Eu quero que apareça a bandeira do país. Como? Olha aqui, ó. Reparem como é que tá isso aqui, ó. Tá aqui dentro. Eu tenho que sair da pasta Argentina e entrar dentro da pasta bandeiras. Daí ele vai encontrar uma das bandeiras. Tá certo? Como é que fica isso? Aqui, ó. Aqui eu saio da pasta Argentina. Saí. E depois eu entro na pasta bandeiras e lá dentro tá a bandeira da Argentina. É assim que as coisas vão funcionar, tá? A mesma coisa, o mesmo raciocínio para as paisagens. A gente sai da pasta Argentina, entra na pasta paisagens e lá tem uma imagem da Argentina. Tá certo? Bom, gente, eu vou deixar uma pequena atividade para vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem. E na semana que vem a gente vai começar a trabalhar com o PHP. Então eu vou pedir para vocês, eu vou deixar depois, talvez, não sei se eu consigo deixar hoje, mas eu já deixo ali um linkzinho, né? Eu vou deixar assim, ó, vocês precisam instalar o AMP, tá certo? Se der algum problema, alguém não conseguir, a gente tem outras alternativas também. Mas preferencialmente, deem preferência para fazer a instalação do AMP na máquina de vocês. Tá joia? Então, por hoje é isso. Façam as atividades, façam a atividade. Não é uma atividade grande, ela é pequena, mas é muito importante que vocês façam, tá? E bom trabalho para vocês.